Eu sei que o título ficou grande, eu sei que o título ficou enorme, mas é isso mesmo. Um com a pecha de que não funciona, o outro um ilustre desconhecido. O que a ordem neoliberal quer que você pense sobre o SUS e o SUAS? É disso que a gente vai falar hoje aqui no Suas Conversas. Olá, pessoal do Suas Conversas, tudo bem com vocês? Eu sou Ana Maria Pincolini e esse é o Suas Conversas. Hoje a gente vai fazer um vídeo um pouquinho diferente, um vídeo assim um pouco indignado. Ele nem estava na minha programação, mas não me aguentei, tive que fazer, tive que falar. Estava eu olhando assim a internet e encontrei um site muito respeitável, mas muito mesmo. E o site, ele falava de várias questões sobre o neoliberalismo, ele fazia uma análise de conjuntura muito legal, uma análise política muito legal da questão do neoliberalismo e, no fim, ao avaliar a questão da pandemia, e falava do SUS também e de todo o protagonismo que o Sistema Único de Saúde está tendo na questão da pandemia, mas aí chegava no fim, o site apresentava um trabalho bem legal de uma organização da sociedade civil, de uma ONG, que faz um trabalho bem legal e dizia, então tá, pessoal, se você também quer ajudar, que dor, se você também quer ajudar, faça sua doação, etc, etc. E eu fui murchando, sabe quando a pessoa vai murchando? E aí eu pensei nesse vídeo. Esse vídeo, não adianta, vocês perceberam por que o título tem que ser assim? Então vamos começar com aquele que tem a pecha de que não funciona. Tudo que a ordem neoliberal quer é que você pense que o Sistema Único de Saúde não funciona. O Sistema Único de Saúde, o SUS, ele existe desde 1990 e ele já estava previsto na Constituição de 88. Existem muitas questões ainda a melhorar, como todo sistema de um porte colossal que é pensado para uma nação de 200 milhões de pessoas e gratuito, acesso universal em todos os níveis de complexidade. No entanto, um pouco antes da pandemia, a gente vivia tanto no SUAS quanto no SUS uma limitação muito grande de financiamento e, sinceramente, a gente se sentia assim um pouco que lutando sozinho. Os trabalhadores, algumas pessoas da comunidade, mas muita gente assim muito por fora, sabe, dessa luta. Não sei se vocês vão lembrar, mas lá em 2016 teve uma legislação que ela congelou o aumento de financiamento da Seguridade Social, enfim, mas pegou o Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, e pegou o Sistema Único de Saúde, o SUS, e ficou congelado ali por 20 anos. Hoje é óbvio que foi necessário muito investimento, porque afinal de contas o SUS está enfrentando uma pandemia, está sendo protagonista, só que o que acontece? Até bem pouco tempo atrás, como eu disse para vocês, o SUS estava com uma restrição de financiamento por simplesmente 20 anos. Enquanto isso, a população crescendo. Ah, mas eu não uso o SUS porque eu tenho plano de saúde chique, porque etc. Não. Eu ganhei esta sacola, ó, esta sacola aqui numa conferência linda, né? Foi numa conferência nacional, tá, de saúde em 2011. E o que está escrito nessa sacola linda? Tá escrito, tá? Foi a 6ª conferência, mentira, foi na Estadual de Saúde aqui do Rio Grande do Sul. Mas o tema era, todos usam o SUS. E isso é verdade. Embora a maioria das pessoas não saibam, todos usam o SUS. Porque o Sistema Único de Saúde, ele não tem apenas os atendimentos. Ele tem toda uma rede que engloba vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, a questão da política de sangue e de hemoderivados, a questão da saúde do trabalhador, toda a regulação, mesmo dos hospitais privados, dos planos de saúde, toda a regulação de saúde em âmbito nacional é graças ao SUS. Você só tem garantia, por exemplo, se você se acidentar, seja aqui no Rio Grande do Sul, seja em São Paulo, seja no Acre, que aquele sangue que você recebe foi testado conforme o protocolo dos testes A, B, C, D, porque existe a vigilância do SUS, porque existe a política de hemoderivados do SUS. Você só tem garantia de que se você precisar de um órgão, você vai chegar na fila do transplante e você não vai pagar e comprar o órgão, tá? Pelo menos de um modo lícito e no âmbito nacional. Você não vai comprar um órgão, um sujeito não vai
vai passar na sua frente porque ele é rico, porque existe o Sistema Único de Saúde. Então, o Sistema Único de Saúde, ele não é só o atendimento na básica, na média e na alta complexidade, ele não é só a internação, não são só os exames, não é só a proteção, não é só a atenção básica nas UBSs. O Sistema Único de Saúde, ele envolve todas essas vigilâncias, inclusive a saúde do trabalhador, tá? Inclusive toda a questão de acidentes de trabalho, toda essa regulação da saúde do trabalhador. Por conta disso, todos usam o SUS. Mas sim, é interessante para muita gente ficar vendendo essa ideia de que o SUS não funciona. Porque, ora, se ele não funciona, quer saber? Vamos vender de uma vez, né? Então, o Estado se desresponsabiliza e larga para a iniciativa privada um compromisso que é seu. Está na Constituição, saúde é dever do Estado e direito da população. Claro que a iniciativa privada é livre para abrir serviços em caráter complementar, mas esses serviços também têm que se submeter às normas do SUS. Ele não pode abrir um serviço todo fora, ofertando coisas que não são reguladas, enfim, e que vão poder gerar agravos à saúde da população. Então, existe uma regulação do SUS. E nesse momento de pandemia, eu acho que muitas pessoas estão vendo a importância desse sistema nacional, que é o Sistema Único de Saúde. Então, defenda o SUS. Se alguém vier dizer para você o quanto que o SUS não funciona, isso e aquilo, questione sim, mas e o financiamento, e o orçamento, e os investimentos que precisam ser feitos nesse sistema para ele dar conta com qualidade de 200 milhões de brasileiros? Se nós não tivéssemos o Sistema Único de Saúde, o que seria de nós? Imagina cada estado do Brasil organizar a sua política de saúde, cada um ao seu bel prazer. Não, nós temos um sistema único. Um sistema que é modelo para o mundo, um sistema que foi muito vanguardista. Quem vai lembrar lá do início dos tratamentos do HIV, o nosso Sistema Único de Saúde foi um dos primeiros a dar o coquetel para as pessoas, para possibilitar. Ele teve um tratamento muito vanguardista e muito modelo, enfim, modelar, exemplar no mundo, no enfrentamento da questão de HIV/AIDS. Então, quer dizer, o nosso sistema ele precisa ser defendido por nós, porque ele é um direito nosso. Bom, já falamos daquele que tem a pecha que não funciona. Agora a gente vai falar daquele que ninguém sabe, que é um ilustre desconhecido. Sim, porque é bem vantajoso também para a ordem neoliberal ficar dizendo que, nem dizer, aliás, nem divulgar a existência do SUS. E vejam o quanto é paradoxal. Esses dias vendo um vídeo que justamente criticava o neoliberalismo e o Estado mínimo, esse vídeo terminou ao finalzinho falando: então tá, você também vem ajudar e fazer uma doação. Porque a tal ONG, não quero com isso falar mal das ONGs, que na verdade a nomenclatura correta é OSCs, Organizações da Sociedade Civil, sim, elas existem antes inclusive do Sistema Único de Assistência Social, e hoje elas foram integradas ao sistema. Isso é uma coisa e é muito salutar, enfim, elas têm os trabalhos delas e elas estão também integradas ao Sistema Único de Assistência Social e referenciadas a esse sistema. Isso é um ponto. Agora, o principal ponto que esse vídeo que eu vi destacava é que eu percebi que as pessoas não fizeram isso por mal. Elas fizeram porque elas simplesmente desconheciam que desde 2005, ou se a pessoa quiser focar na questão da lei 12.435, que alterou a LOAS e oficialmente fala do Sistema Único de Assistência Social, então desde 2011. Então quer dizer, desde 9 anos atrás, ou mais, né, ou desde 15 anos atrás, como queiram, esse Sistema Único de Assistência Social existe e para muita gente ele ainda é um ilustre desconhecido, especialmente para quem não utiliza o sistema, que ainda pensa que a assistência social no Brasil é só a questão da doação, é só a questão de campanhas. Imagina que ridículo seria se agora a saúde fosse só campanhas, por exemplo. Se a gente fizesse a campanha da vacina e cada pessoa vai lá na farmácia e compra algumas doses de vacina e faz a grande doação da vacina. Aí depois vai ter a campanha, enfim, do remédio. Vamos fazer a grande doação do remédio. Aí vai ter a campanha, sei lá, como era antigamente, das cadeiras de rodas, das muletas, que às vezes nem servia direito para aquela pessoa, das órteses, das dentaduras. E aí a sociedade vai se organizando e vai pagando. Imagina que educação fosse assim, e a sociedade precisasse também, pela via da caridade, então a campanha do caderno. Vamos fazer a campanha para pagar um pouco do salário do professor, vamos fazer a campanha habitação, imagina, você vai lá e compra tantos tijolos e você dá
Vocês percebem o quanto várias coisas elas já são consolidadas que são políticas públicas. A população tem clareza que educação é dever do Estado. A população tem clareza que habitação é uma política pública, que saúde é uma política pública, mas sim, a pecha aí é a que não funciona. Mas que assistência social é uma política pública, as pessoas não têm clareza. A assistência ela fica nesse âmbito da doação, da ajuda, da caridade. Existe um sistema único que precisa ser lembrado e que agora na pandemia esse sistema ele já está sendo protagonista, ele já está atuando. A gente, trabalhadores do SUAS, a gente está na linha de frente do atendimento, porque não é apenas uma questão de saúde. Todos nós sabemos os impactos que a questão da pandemia está trazendo para os rendimentos das famílias, e não só em questão de vulnerabilidades com o seu aspecto material, mas também do seu aspecto relacional. A gente tem dados que mostram o aumento da violência no âmbito intrafamiliar, o afastamento, a ruptura, enfim, a fragilização de vínculos de pertencimento social e também a questão da renda. Então, o Sistema Único de Assistência Social ele tem tido um papel protagonista enquanto política pública e é muito importante que você lembre dele. O que diz a nossa política de assistência social lá de 2004? Cabe ao Estado a primazia do poder público na condução das ações. Isso quer dizer o quê? Que o Estado tem que integrar todas as entidades e ONGs, nem se usa mais o termo entidade, e ONGs não é um termo que está na nossa legislação. Todas as organizações da sociedade civil, todos os que executam serviços de assistência social, eles têm que ser integrados ao sistema e eles têm que começar a utilizar os novos conceitos do Sistema Único de Assistência Social. Mas o Estado não pode simplesmente terceirizar isso e se livrar e não ficar com serviços, tanto que existem serviços como os CRAS e os CREAS, por exemplo, que são unidades obrigatoriamente estatais, são unidades de referência obrigatoriamente estatais, porque assim como saúde, habitação, educação, assistência social também é uma política pública, então ela também é um dever estatal. Outra coisa, por exemplo, agora tá muito em voga essa questão da alimentação, da doação de alimento, de cestas básicas, de campanhas. Isso é uma outra coisa que um dia a gente vai ter que superar, a gente vai ter que sair desse modelo de assistência social um tanto rudimentar. Primeiro, que existe uma política de segurança alimentar, que quando essa necessidade ela é continuada e por uma série de questões, né, uma segurança alimentar e nutricional, do direito a uma nutrição, a uma alimentação de qualidade. Essa é uma política. E existe na assistência social a questão da cesta básica enquanto benefício eventual numa situação de calamidade. Só que a gente também tem que dar uma superadinha nisso, porque meio assim, você vai lá e dá uma sacola de comida para a pessoa. Eu sei, muitos municípios ainda não se organizaram de outra forma, mas as famílias elas têm o direito de fazer escolhas. Então chega um ponto que a gente tem que começar a modernizar isso, pensar em outras formas, que essa pessoa possa receber uma transferência de renda e chegar no mercado e comprar os itens como qualquer cidadão e fazer as suas escolhas. As famílias sabem o que elas precisam. A gente não precisa estar pensando por elas, porque elas sabem pensar sozinhas. E não é à toa que a ordem neoliberal quer que continue pensando, que você continue pensando, que o SUS não funciona e que o SUAS é um ilustre desconhecido, porque a maioria dos autores colocam que o surgimento do neoliberalismo foi uma das causas da derrocada dos estados de bem-estar social. Não a única causa, mas uma delas. O que eram os estados de bem-estar social? Era um fenômeno, né? Estados lá na Europa Ocidental que garantiam saúde, educação, assistência, enfim, tudo de qualidade e de acesso universal. Foi um fenômeno ali entre os anos 50 e 1970, e uma das causas do fim desses estados sociais foi justamente o neoliberalismo, pensando nessa lógica de diminuir o Estado e de colocando os programas sociais como os grandes vilões e os grandes gastões dentro de um Estado, quando na verdade a gente sabe o quanto os programas sociais dinamizam a economia, o quanto esse recurso investido em programas sociais, especialmente de transferência de renda, ele volta para a economia, seja na forma de impostos embutidos nos gêneros que as pessoas compram ou na aquisição de serviços, enfim, esse dinheiro ele retorna para a economia e ele dinamiza. Então pense isso assim, ok, a sociedade existe, ela existe em caráter complementar, ela pode fazer ações? Pode, mas o Estado não pode se furtar de um papel que é dele. Lembre disso, lembre da existência do SUAS. A gente está aqui para lembrar você da existência do SUAS, e se você é um trabalhador do SUAS como eu, divulgue para que a gente não lute sozinho, para que não sejam somente aqueles que acessam o SUAS
que conhecem esse sistema, para que ele não continue sendo um ilustre desconhecido. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, inscreva-se no nosso canal e clique no sininho para ativar as notificações. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!